Eu quero fazer uma pequena reflexão, porque o tempo também não é muito longo para a gente tentar decorrer e falar sobre tudo que vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. E sei que todos nós podemos fazer avaliação do lado que nós quisermos. Cada um na sua área. Os sociólogos fazem na área da sociologia, os poetas fazem na área de poeta mesmo, aqueles que são sonhadores fazem sobre os sonhos. E eu não sou nem poeta nem sonhador, eu sou uma pessoa que tem os dois pés no chão, sempre fui muito prático e muito direto nos assuntos, e diferente de muitos que tento, às vezes, explicar as coisas e acaba não conseguindo fazer nenhuma referência. Então, eu quero, da minha maneira e sob o ângulo, do ponto de vista que eu me encontro, que eu vejo, eu gostaria de fazer um pouco de reflexão, não sobre as pessoas que estão na rua, as mais diversas reivindicações que estão na rua, mas tentar explicar um pouco por que a insatisfação tomou conta do país nesse momento. Justamente no momento em que o governo e a própria sociedade, e nós aqui do Congresso, entendemos que a vida do brasileiro melhorou de uma maneira geral. E ninguém, em sã consciência, pode dizer que não. A vida melhorou para todas as classes sociais no Brasil. Bom, se melhorou, nós não deveríamos ter a insatisfação que estamos tendo nesse momento. Mas, para mim, como disse, do meu ponto de vista, acho que a insatisfação que nós vimos hoje nas ruas e as reivindicações, principalmente no que diz respeito à tarifa de ônibus, a serviços públicos de qualidade, atendimento por parte do servidor público com um sorriso, com um bom atendimento e com presteza. Nenhum país no mundo, senador Inácio, conseguiu ser um país de primeiro mundo se ele não tem uma infraestrutura adequada. Nós conseguimos nos últimos anos, através de políticas de crédito, incentivar o consumo de automóveis, consumo de bens duráveis, não duráveis, e as pessoas estão acessando e têm um acesso melhor a esse tipo de bens. Só que de nada adianta alguém comprar um automóvel e depois não conseguir andar nas ruas que comprou, na cidade que comprou esse automóvel. Não adianta a pessoa que não andava de trem, não andava de ônibus e que passou a andar de trem, andar de ônibus, andar em ônibus totalmente sucateados, superlotados. Alguém que trabalha com você ou trabalha em algum lugar, toma um ônibus de manhã e fica 2 horas dentro do ônibus, depois fica mais 1 hora dentro do trem, mais meia hora dentro do metrô para chegar no local de trabalho. Isso, de fato, não é vida, né? Então, dentro de casa, a gente vê que as coisas mudaram. As pessoas tiveram acesso a geladeiras, a fogões, a micro-ondas, a televisores, mas quando sai da porta para fora, não encontra respaldo naquilo que gostaria de ter. Há exemplo na educação, exemplo na saúde e na infraestrutura, conforme eu venho dizendo. E tudo isso é um conjunto de situação. Não dá para apontar o dedo para alguém e dizer assim, você é o responsável. Eu entendo que isso é uma conjuntura do país e todos nós que fizemos parte da política, que somos administradores ou que já fomos administradores no Executivo, temos a nossa responsabilidade e também, como legislador, nós temos a nossa responsabilidade. Porque o país, nós estamos vendo em muitos exemplos, o país tem programas, o país tem dinheiro para desenvolver algumas obras de mobilidade urbana, algumas obras de infraestrutura, como a construção de metrôs, como a construção de trens, de carga, rodovias, ferrovias, hidrovias, mas, na realidade, a gente não consegue mais fazer com que essas coisas andem. E eu tenho dito nas comissões temáticas que eu participo, nas comissões aqui no Senado, de que nós perdemos, ou estamos perdendo, a guerra do papel. Tudo nesse país se tornou
altamente burocrático, tudo nesse país se transformou em muita dificuldade de levar as coisas adiante. Então, nós temos, por um lado, o governo que planeja, o governo que deseja, a sociedade que quer, e quando nós vamos fazer as coisas, a obra andar, nós não conseguimos colocar essa obra em dia, ou não conseguimos colocar essa obra em funcionamento em função das exigências burocráticas que são feitas no nosso país. E aí também não adianta só vir aqui dizer, é questão de meio ambiente. Não, olha, é meio ambiente, é questão indígena, é questão de fã, é questão de direito de uma pessoa que está no meio do caminho, que vai construir essa rodovia ou essa passagem, que não foi negociado corretamente com ele, não foi dado os prazos corretos. Enfim, nós temos uma paralisia geral no nosso país e nós não conseguimos mais atender às necessidades do cidadão, aquele que paga o imposto, aquele que quer o ônibus, aquele que precisa andar. Vou dar um exemplo que tem acontecido nos últimos anos. Um ônibus na cidade de São Paulo, ou em algumas outras cidades do Brasil, eles andavam numa velocidade média de 30 km por hora, há alguns anos atrás. Hoje eles andam numa velocidade entre 8 e 10 km por hora, alguns até menos. Bom, se eles estão andando menos, tem duas consequências graves. A primeira é que o cidadão o usuário ele está ficando muito mais tempo dentro do ônibus que ficava antes, 3 vezes mais. E a outra é o custo que nós temos, pois tempo é dinheiro. Se você tem uma companhia que tem que cumprir o mesmo trajeto e tem que colocar 2 ônibus, 2 carros para fazer essa passagem, automaticamente os custos se elevam e aí nós chegamos, então, na primeira consequência dos movimentos que começaram a reivindicar a não subida, a não majoração dos preços das passagens dos ônibus e, consequentemente, reivindicar a redução disso. Bom, para que nós possamos fazer isso, é lógico e óbvio que nós vamos ter que investir em infraestrutura. Nós vamos ter que aumentar a velocidade desses ônibus nas suas calhas, dentro da cidade, e voltar a dar uma qualidade melhor a esses usuários. Então, para mim, as coisas estão todas interligadas, todas elas são conectadas. E nós temos alguns problemas, e não é aqui crítica também aos órgãos de controle, é constatação com os órgãos de controle. Ninguém mais no serviço público tem a coragem hoje de chegar e assinar embaixo, de dar uma canetada, como se diz, mandar o processo para frente, de acordo, ok, segue em frente. Todo servidor público, em todas as repartições, senador Ivo Cassol, chega o processo, primeiro ele dorme, né? Se não ficar 60 dias parado ali e mexer antes de 60 dias, já vem o Ministério Público Estadual, Federal e fala assim, opa, alguma coisa aconteceu porque esse processo passou muito rápido aqui e alguma coisa de errado tem. Então, primeiro, tem a fila do amortecimento. Então, lá ficam 60 dias parados e depois começam a analisar. E aí começa o que nós chamamos de né? Ao fulano de tal. Aí ele responde, ao ciclano de tal. E aí vai. E fica no para lá, para cá, e passa um ano e você não tem resposta daquilo que é necessário para fazer os investimentos no país. Então, é lamentável que nós estejamos dessa forma, é lamentável que, como eu já disse aqui, que em muitas situações nós temos dinheiro em caixa, nós temos programas para fazer, programas definidos e não conseguimos tirar do papel aquilo que é necessário. Falava eu com o senador Inácio Arruda antes e ele me dizia do metrô de Fortaleza, onde desde 2011, com dinheiro em caixa, com dinheiro pronto, já comprado os equipamentos, e ele não consegue finalizar, quer dizer, o governo do Estado não consegue finalizar a licitação por problema hora de A, a hora de B e hora de C. Então, é chegada a hora de nós participarmos de um grande movimento no Brasil de modificação disso. E aí eu quero aqui saudar o Tribunal de Contas da União, que na semana passada promoveu no seu ambiente, lá na sua sede, um evento para discutir a modernização da 8666
e eu fui uma das pessoas que participei lá como debatedor num dos painéis, porque o Tribunal de Contas da União ele está também olhando isso, olhando que alguma coisa precisa ser feita. Nós fomos capazes de construir e fazer o RDC para fazer as obras da Copa, os estádios, as outras coisas, e fizemos com rapidez. Se estamos, muitos de nós, reclamando pelos altos custos, ok, os custos estão altos, mas vamos discutir, então, na planilha, ver o que é que passou da conta, mas o modelo de construção, a possibilidade de você destravar o país, de fazer com que as coisas andem, foi dado exemplo aqui na Copa do Mundo, agora na Copa das Confederações, que é possível você fazer com que as coisas andem e saiam do papel, e saiam do marasmo. Então, é nesse espírito que eu gostaria que nós, o Congresso Nacional, pudéssemos trabalhar daqui para frente com olhar crítico, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer para melhorar. E não podemos, de forma nenhuma, penalizar aqueles que trazem melhorias, aqueles que trazem inovações, aqueles que usam novas tecnologias. A exemplo de muitas obras em que o empreiteiro ele é contratado para uma determinada obra, com um determinado equipamento, e quando chega na hora de fazer, ele tem uma solução de engenharia moderna ou mais barata. E ele opta em fazer essa aplicação dessa engenharia nova, e aí ele é penalizado porque precisa reduzir o preço porque ele ficou mais competitivo. Do lado contrário, não é verdadeiro. Se contratado a obra X pelo preço, e dali para frente custa mais o óleo diesel, custa mais a mão de obra, custa mais a movimentação, não lhe é permitido que ele tenha qualquer acréscimo sobre as obras que ele está fazendo, e mesmo justificadamente ele não consegue, e aí as companhias vão perdendo competitividade, saem do mercado, a obra para e é muito pior para o país. Então nós precisamos, nós, como já disse aqui, como gestores, precisamos, como senadores, como deputados, ter um olhar mais crítico sobre esse assunto, uma ponderação melhor. Não é possível que todos aqueles que trabalham com o governo, todos aqueles que têm obras com o governo, que todos eles sejam bandidos, todos eles não prestam. Eu não penso assim. Eu parto do princípio que todos são gente boa, são honestos, até prova em contrário. E no nosso país nós estamos litigando tudo. Tudo, absolutamente tudo, a gente faz uma demanda judicial e o nosso país acaba parando, acaba ficando onde está. Então, meu caro presidente, eu quero deixar aqui o meu registro da forma como eu estou olhando a questão das movimentações que o Brasil tem nesse momento. A grande insatisfação com o nosso país é que nós não conseguimos andar com as nossas obras de infraestrutura. E isso afeta a todos, afeta-nos no preço, afeta na comida, por exemplo, uma super safra. Não consegue baixar preço. Não consegue baixar porque o caminhão que demorava um dia para fazer uma viagem, hoje demora 2 dias, demora 3 dias, com a mesma carga. Quer dizer, os custos se elevam. E quando a gente sai do país e a gente visita, mesmo na Ásia, onde nós temos um movimento muito grande nesse momento de implantação de novas rodovias, novas ferrovias, ou mesmo na Europa, já tudo consolidado, e nos Estados Unidos também consolidado, olha, senador Ivo Cassol, dá uma tristeza na gente, sabe? Dá uma tristeza imensa de ver o nosso país, um país vibrante, um país que tem a capacidade que tem, com os recursos naturais que temos, e olharmos para nós mesmos e vermos que nós não temos condições, não estamos conseguindo resolver nossos problemas. Isso frustra imensamente a cada um e a cada uma das brasileiras que conhece um pouco da realidade que nós temos fora do país. Então, acho que devemos aproveitar esse momento das reivindicações das ruas e entender, claro, querem mudanças políticas, deveremos fazer as mudanças políticas, mas o que nós devemos fazer mesmo é uma mudança de postura e fazer com que as coisas de fato aconteçam. Vou dar mais um exemplo aqui, fugindo um pouco da infraestrutura. Aqui no Senado Federal, nós votamos poucas coisas nos últimos anos. E uma das reclamações das ruas, se posso dizer assim, é exatamente porque nós produzimos pouco.
Produzimos pouco, mas estamos todos os dias aqui. Se olhar a lista de frequência dos senadores e senadoras, veremos que a grande maioria, todo dia eu tenho observado, dos 81 senadores, nós temos na casa sempre 70, 72, 73 senadores. É uma frequência bastante alta. Considerando que muitos deles estão em viagens pelo exterior ou estão em viagens no interior do Brasil, nós temos uma presença muito grande. Mas a nossa produção, presidente Ivo, ela é muito baixa. Ela é muito baixa e ela tem uma razão de ser, porque a casa é uma casa democrática. O presidente, quer seja o antigo presidente Sarney, quer seja o presidente Renan agora, eles querem trazer para o plenário tudo aquilo que já é consensuado, tudo aquilo que já está mastigado. Na reunião de líderes, eu fui líder do meu partido PR, na reunião de líderes, se algum dos líderes, e até de partidos pequenos que só tem um parlamentar, se o líder disser assim, não, eu não estou de acordo com essa votação dessa matéria, eu não desejo votar essa matéria ainda não está madura o suficiente para fazer a votação, simplesmente ela não entra em pauta e nós não vamos ver essa matéria andar. Quer dizer, então, nesse momento e nessa semana que passou, que nós trabalhamos tanto quanto as outras semanas e fomos tão produtivos ou mais produtivos que nas outras vezes, é porque nesse momento o presidente Renan reuniu com os líderes e disse, eu preciso de uma pauta, eu preciso de uma pauta que seja contundente, eu preciso de uma pauta que dê resposta àqueles que estão na rua a reivindicar por mudança. Então, este procedimento deveria ser sempre. Não é só porque tem reivindicação da rua que nós devemos votar temas polêmicos. Nós temos que votar sempre temas polêmicos. Vença aquele que tiver mais voto. Cada senador, cada senadora deve vir aqui nesse plenário e discutir a matéria. Sou contra ou sou a favor? Vota-se. Ganhou? Tudo bem, ganhou, não ganhou, também está tudo bem, porque esse é o papel da democracia. É a discussão, é o enfrentamento, é fazer com que as pessoas mudem de ideia ou que você mude de ideia em relação a alguns temas que são importantes para a sociedade. Então, nosso trabalho aqui no Senado Federal, ele é muito limitado ou ele aparece pouco, porque as nossas lideranças, os nossos líderes, muitas vezes não têm esse entendimento. Se não é consensuado, não vem para plenário. Eu acho que tem que vir. Faça por maioria simples, bota em votação no Colégio de Líderes e traz para cá a matéria, vamos discutir. Como é que nós conseguimos, nas comissões, aqui atrás, todos os dias funcionam as comissões, desde as 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, tem comissão funcionando. E dificilmente você tira alguma matéria de pauta nas comissões. Dificilmente. Os presidentes têm autonomia de fazer a pauta, os membros têm autonomia de discutir a matéria, votar, emendar, sugerir, até pedir adiamento. Mas pedir o adiamento é uma semana. Semana seguinte tem que estar de volta para votar. Porque o procedimento do plenário não é o mesmo do procedimento que nós temos aqui nas nossas comissões. Eu tenho certeza, senador Paim, Vossa Excelência, que é um dos senadores que mais frequenta essa casa, é assíduo, está todos os dias aqui. Eu tenho certeza absoluta que a visão da população brasileira seria outra e muito melhor do que nós temos hoje em relação à sociedade. Tenho certeza que se a nossa atitude fosse essa, o povo que veio na frente do Congresso não vinha para reclamar do Senado, podia até vir reclamar da Câmara. Mas o Senado ela não teria direito de reclamar, porque nós estaríamos votando aqueles pontos que entendemos importante e que muitas vezes não tem a concordância do governo federal. Isso aqui não é um apêndice, da nossa vizinha da presidência da República. Nós somos 3 poderes na República, autônomos e harmônicos, mas não significa ser submisso, não significa dizer, eu não vou votar porque você não quer. Ora, o governo tem outros instrumentos, tem os instrumentos econômicos, tem instrumentos políticos, tem o instrumento do convencimento de mandar alguém do seu staff, a ministra de Relações Institucionais, deve vir aqui no Senado Federal e cada vez que nós formos votar uma matéria importante que tem
influência na vida econômica de um país ou do país, de vir aqui fazer as contas conosco e mostrar muito claramente. Senador Paim, senador Arruda, senador Cassol, senador Blairo Maggi, se vocês aprovarem esta lei que está aqui, nós teremos um buraco na nossa economia de 5 bilhões de reais. Ora, ninguém de nós, em sã consciência, vai levar o país a algum tipo de problema. Nós temos que ter o discernimento de saber o que é política e o que é economia de um país. Tenho certeza que daqui dos 81 senadores que tem nessa casa, nós teremos o apoio da grande maioria para fazer um jogo aberto, fazer as votações que são necessárias para tocar para frente o dia a dia do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.